Muito bom dia, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sextou por aqui, está começando mais um programa, o seu, o meu, o nosso programa Vida Devocional. Seu programa de oração e meditação da palavra que acontece, realizado todos os dias pela manhã aqui no estúdio da TV Pinheiros, a IPP Pinheiros. E hoje nós teremos a alegria de mais uma vez ouvir a palavra de Deus e orar por sua vida. Enquanto nós pregamos, meditamos na palavra, eu queria fazer um pedido especial para você, para que você deixe seu pedido de oração aí no chat. Nós estamos aqui ao vivo pelo canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você vai deixar o seu pedido de oração. Após esta meditação, após a pregação, nós vamos orar por sua vida. Vamos orar juntos, tá certo? Hoje, nós vamos dar continuidade àquela pregação que nós iniciamos na sexta-feira passada. Nós pregamos sobre o tema Por que nós sofremos? E nós demos dois motivos. Duas razões por que nós sofremos. Nós analisamos o problema do sofrimento. Nós vamos hoje meditar na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4, hoje especialmente nos versos 14 a 16. Na semana passada, nós mostramos que não é anômalo o cristão passar por sofrimento, que o cristão não deve estranhar o sofrimento. Nós lemos no verso de número 12 do capítulo 4 desta carta, quando Pedro diz para não estranharmos o fogo ardente que surge no vosso meio, como se alguma coisa de extraordinário estivesse acontecendo. A segunda coisa que nós também meditamos, que nós falamos, é que além de não estranhar, nós devemos nos alegrar no sofrimento. Apesar de tudo, nós podemos sentir alegria mesmo estando sofrendo. E hoje nós vamos continuar esta meditação. Eu peço a você que abra a sua Bíblia, abra o seu aplicativo, aí na carta de Pedro, na primeira de Pedro, no capítulo de número 4, hoje nós vamos meditar, como eu falei, nos versos 14 a 16. E aí nos diz assim, queridos: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Queridos, por que nós sofremos? Bom, aqui nós temos algumas razões por que nós sofremos. Nós podemos dizer que há pelo menos 3 razões. A primeira delas, nós sofremos porque somos cristãos. A segunda delas é: nós sofremos por conta dos nossos pecados, ou nós sofremos por conta da vontade de Deus. No início desse sermão, na sexta-feira passada, nós mostramos o dilema do sofrimento. Nós procuramos responder à pergunta por que nós sofremos. Aqui, Pedro nos apresenta agora algumas respostas. Queridos, em primeiro lugar, algumas pessoas sofrem porque elas são cristãs. Veja no verso de número 14, que Pedro diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. Alguns de nós estão sofrendo, e muitos cristãos estão sofrendo no mundo, simplesmente porque eles são crentes. Simplesmente porque eles servem a Deus. Bom, o texto nos diz que se nós sofremos como cristãos, há uma grande recompensa, há consolo, há conforto. E o verso 16
nos diz que nós não devemos nos envergonhar por sofrermos como cristãos. Se você está sendo injuriado, se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, porque você é um cristão e você serve a Deus, você não deve ter vergonha disso. Como nós vimos na mensagem da sexta-feira passada, não é estranho passarmos por sofrimentos. Nós vimos que Jesus tinha dito, no capítulo 16, verso 33 do Evangelho de João, que no mundo nós teríamos aflições. Que aqueles que são fiéis a Cristo padeceriam perseguições e que com muitas tribulações nos importa herdarmos o reino de Deus. Portanto, algumas pessoas sofrem simplesmente porque elas são cristãs. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar em uma igreja na cidade de Guarulhos e aconteceu um fato muito curioso. Enquanto eu estava pregando, uma criança foi tirada do culto e aí, quando ela foi retirada do culto pela família, ela levou uma surra, simplesmente porque ela foi ao culto, simplesmente porque ela estava na igreja. Mas enquanto pregávamos, aquela criança retornou ao culto, feliz, alegre. O pai, depois de bater nela, a liberou para entrar na igreja. E eu fiquei imaginando, ela levou uma surra, depois eu fiquei sabendo, simplesmente porque ela foi ao culto. É um exemplo para nós refletirmos. Às vezes sofremos simplesmente porque nós somos cristãos. Mas o texto não para aí. No verso 15, nos diz que nós sofremos também por conta das consequências do nosso pecado. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como que se intromete em negócio de outrem. Meus queridos, às vezes nós precisamos refletir mais sobre a origem do sofrimento humano. Algumas pessoas sofrem porque são cristãs. Outras pessoas sofrem simplesmente por conta das consequências dos seus erros, das consequências dos seus pecados. Eu quero ler com você o capítulo de número 2, versos 19 a 20, que nos diz assim, capítulo 2, versos 19 a 20. Por isto é grato se alguém suporte a tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Pedro está dizendo que louvor existe se nós sofremos por conta das consequências dos nossos pecados. Qual vantagem sofrermos por conta das consequências dos nossos erros? Então, algumas pessoas sofrem exatamente porque elas pecam e elas estão recebendo as consequências dos seus pecados. Mas existe outro tipo de sofrimento que é incompreensível muitas vezes para nós. Ele está aí no verso de número 19. Pedro diz, por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Algumas pessoas sofrem porque são crentes, outras estão sofrendo por conta das consequências dos seus pecados, mas existem aqueles que estão sofrendo simplesmente porque Deus quer que elas sofram. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e Deus permitiu o sofrimento humano. Deus permitiu que elas sofram. Queridos, se nós sofremos segundo a vontade de Deus, diz o texto. Nós falamos sobre a teologia no início desta pregação, na semana passada. Nós falamos sobre a teologia da retribuição. E aquela ideia de que todo sofrimento tem uma causa. A ideia de causa e efeito. Como nós vemos na teologia dos amigos de Jó e na teologia da prosperidade.
Mas essa teologia nem sempre explica a origem do sofrimento. Por exemplo, lá no capítulo de número 9 de João, nos versos 1 a 4, a Bíblia diz que Jesus estava andando com os discípulos, e andando com os discípulos eles viram um cego. E os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Era um cego de nascença. Quem pecou para que ele nascesse cego? Jesus disse o seguinte: não foi ele que pecou, nem os seus pais, mas esta enfermidade existe para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja manifestada. Foi Deus quem quis assim. Deus fez aquele homem cego para que um dia ele fosse curado e um dia Deus manifestasse a sua glória através do poder do seu Filho Jesus. Portanto, queridos, por que Deus permite que um bebê seja molestado? Por que Deus permite a morte de um crente fiel? Por que Deus permite o sofrimento do justo? Nem sempre nós temos a explicação, ou a melhor das explicações. Mas uma coisa é certa: analisando a origem do sofrimento, nós podemos entender que pessoas sofrem porque são cristãs, pessoas sofrem porque pecam, e pessoas sofrem porque é da vontade de Deus que elas sofram. Mas mesmo nesse sofrimento, nós entendemos que Deus está presente. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para refletirmos nessa hora, nesse momento. Você está sofrendo? Qual é a causa do seu sofrimento? Qual é a origem do seu sofrimento? Você está sofrendo por conta das consequências do seu pecado? Você está sofrendo porque você é um cristão e é da vontade de Deus que você passe o que você está passando? Ou você está sofrendo por conta das consequências? Você está colhendo o que você plantou? Qual a origem do sofrimento? Qual a origem do seu sofrimento? Mas não podemos parar por aqui, nós vamos além. E em segundo lugar, queridos, além de identificar o sofrimento, nós devemos entregar o sofrimento a Deus. É assim que nos diz o verso de número 19 que nós acabamos de ler, que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador. Ou seja, desde o início, nós percebemos que não é estranho o cristão passar por sofrimento, que ele deve se alegrar no sofrimento, que ele deve identificar a origem do sofrimento. Mas, em último lugar, eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós devemos entregar o nosso sofrimento a Deus. Devemos entregar o sofrimento a Deus. Ao invés de reclamarmos, devemos entregar para Deus. É interessante que, quando o vaso quebra, ele se quebra nas mãos do oleiro. Foi o oleiro que despedaçou, destruiu o vaso. Portanto, queridos, nós devemos entregar as nossas vidas nas mãos deste oleiro. O texto nos diz que ele é fiel Criador. Se Deus é o Criador, ele saberá lidar com os sofrimentos da nossa vida. Ele sabe muito bem lidar com os sofrimentos da sua vida. E mais, durante o sofrimento nós não podemos permanecer inertes, parados, estáticos. O texto diz que nós devemos fazer o bem. Enquanto nós estamos sofrendo, devemos fazer o bem. Queridos, para quem nós apelamos quando estamos sofrendo? Quem nós buscamos? É interessante, porque às vezes estamos sofrendo e nós buscamos o médico. Está completamente correto, devemos buscar a medicina constituída por Deus. Nós buscamos os amigos, e isto também está correto, porque Deus constituiu os amigos para o nosso benefício. Nós buscamos a família, é uma bênção ter a família nessas horas de sofrimento. Nós buscamos os recursos financeiros, e isso é uma bênção, desfrutarmos daquilo que Deus nos deu. Nós buscamos a inteligência, e isso não é errado. Nós buscamos compreender racionalmente algumas situações, mas
malgrado tudo isso, nós devemos entender uma coisa: a primeira pessoa que nós devemos buscar é Deus. Está doente? Primeira coisa, vá orar. Busque, em primeiro lugar, a Deus, a sua família, os recursos financeiros, o médico, a razão, os amigos, tudo está em segundo plano. Deus é a primazia das nossas vidas. Nós precisamos buscar, primeiramente, amparo no nosso Deus. O texto nos diz: se alguém está sofrendo, entregue a sua alma a Deus. E entregar a alma aqui não é no sentido de morrer, de deixar de existir, de entregar o espírito, mas entregar aquilo que está massacrando, destruindo nossa alma, o nosso sofrimento. Meu irmão, entregue seu problema nas mãos de Deus. Eu termino com uma ilustração. Você já pensou como as pérolas são produzidas? Pérolas são produto da dor. É isso mesmo. Não existe pérola se não existir a dor. Dentro da concha existe uma substância lustrosa chamada nagar. Quando o grão de areia entra na concha, o nagar, para se proteger, ele cria uma camada em cima da pedra, da areia, e forma a pérola. Ou seja, quando fere o nagar, para se proteger, a ostra então cria essa substância lustrosa chamada nagar para se proteger, e é aí que ela vai criando camadas, formando a pérola. Meus queridos, um dia nossos pecados feriram a santidade de Deus. E Deus então produziu uma pedra preciosa que é a nossa salvação. A nossa salvação na cruz de Cristo. E Deus é aquele que produz, através do sofrimento humano, pérolas preciosas e maravilhosas. Como nós lemos na história de José, no final da sua vida, quando ele diz aos seus irmãos, depois de todo o sofrimento que ele passou, que ele enfrentou, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, como vedes agora, para salvar a vida de muitas pessoas. Que Deus o abençoe. Porque nós estamos sofrendo, não estranhe o sofrimento. Alegre-se no sofrimento. Identifique a origem do seu sofrimento. E, em último lugar, entregue seu sofrimento nas mãos do nosso Deus. Tá certo? Que Deus em Cristo o abençoe. Nós temos alguns minutos e nós vamos aqui ao nosso chat. E algumas pessoas aqui estão pedindo oração. Quero mandar um abraço aqui para a Carla. Ela diz assim: bom dia, graça e paz. Orem pelo meu filho Elton, por cura e libertação da alma. Ela está falando de Londrina, no Paraná. Querida Carla, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar pela vida do Elton. Vamos apresentar o Elton ao Senhor. Também quero mandar para a nossa irmã Cleidmar Viana. A minha tia, olha só, está falando lá da cidade de Lindo Horizonte. Está dizendo que está presente nesse momento. Que Deus abençoe sempre, meu sobrinho. Nessa tua força, Deus é contigo. Muito obrigado, tia. Um grande abraço para você. E eu mando um abraço para todos os nossos irmãos, né? Nossos conterrâneos aí da nossa Lindo Horizonte, lá no estado da Bahia. O programa aqui é internacional, é gente de outros países, de outros estados. E nós temos aqui também, eu acho que é uma firma, Variedades e Expirações. Mandou uma mensagem aqui glorificando a Deus, a Delva Souza. Bom dia, irmãos. Eu peço oração por mim, meu filho e neto, pela saúde. Já está falando lá do Paraná também. Que Deus abençoe a sua vida.
A Márcia também manda uma mensagem aqui para nós: prepara, Senhor, uma mesa na presença dos meus inimigos. Glórias a Deus também. Salmo 23, que ela está citando aqui. Então, nós temos também aqui Envelopes Arte Papelaria, deve ser outra firma. Peço oração para meu irmão Tiago e Pablo, para emprego e desempregados também. Vamos orar pelos desempregados do nosso país. Nós temos também aqui Helenilda. A Helenilda fala de Maceió. Ela diz assim: paz do Senhor. Helenilda, paz do Senhor. Deus a abençoe. Nós temos também assim a Clarice Pereira, de Mato Silva. Bom dia, eu peço oração pelo meu filho Heitor. Nós vamos orar, Clarice, pela vida do Heitor, que Deus o abençoe. Nós temos também aqui a Maria, oração pelo meu futuro esposo. Ela está falando do Piauí, Campo Maior, que Deus abençoe, Maria. Ele dê aí um casamento maravilhoso na presença do nosso Jesus, tá certo? Vamos agora, nesse momento, orar, nós vamos interceder a Deus. Nós também temos aqui a mensagem do Daniel. Daniel diz assim: Deus abençoe a todos, lembre-se de nós nas orações. Perdemos nossa filha de 7 anos em fevereiro, vítima de Covid. Deus sabe de tudo. Como nós acabamos de pregar, Daniel, alguns sofrem porque Deus quis assim. Nós não podemos enganar as pessoas, né? Mas entregue o seu sofrimento a Deus e que Deus conforte a sua família, meu querido, que Deus console. Nós sentimos muito pela perda aí irreparável da sua pequena de 7 anos. Esse vírus tem trago muita tristeza e tribulação, mas nós entendemos que Deus está no controle. O Igor diz: bom dia, eu peço oração para o meu avô, que o Senhor Jesus quebrante o coração dele. Então nós vamos orar, Igor, pela vida do seu avô, para Jesus mudar o coração dele, porque nós sabemos que é Deus quem faz a obra, tá certo? Queridos, nós então vamos orar. Abaixa a sua fronte agora, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos interceder ao Senhor, vamos colocar nossas vidas diante de Deus, vamos agora interceder por todos esses pedidos, todos vocês aqui que pediram oração, nós vamos apresentar agora ao nosso Deus, tá certo? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus de bondade, de misericórdia, Deus soberano, nós, Senhor, às vezes, por sermos tão pequenos, diferentes do Senhor, nós não compreendemos por que nós sofremos e nem compreendemos por que o justo sofre, como nós vemos no livro de Jó, que o livro termina sem nos dar uma resposta tão clara e objetiva. Mas o livro deixa muito claro que o Senhor é soberano. No final da vida de Jó, ele disse: olha, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, eu tenho experiência contigo, eu sei quem o Senhor é. E nós pregamos na semana passada, ó Deus amado, que o sofrimento é pedagógico, que nós devemos nos alegrar, não apenas na glória do Senhor, mas também nas tribulações que produzem perseverança, paciência, esperança. E, Senhor, quantos pedidos aqui de oração, não consigo me lembrar de todos eles, mas o Senhor conhece, e lembra, sabe. Pai, visite essas pessoas. O Daniel que perdeu a sua filha de 7 anos, esta família console, Pai. Aqui há pedidos de salvação, de casamento, de libertação, de porta de emprego. Só o Senhor pode fazer isto, Pai. Abençoe nossos ouvintes, abençoe nossos irmãos em Cristo. No nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, e tenha misericórdia do nosso país. Freie esse vírus, coloque a tua mão poderosa, Senhor. Faça um grande milagre na nossa nação. Nós te rogamos, Senhor. Nós te suplicamos nesta manhã abençoada. Tenha misericórdia de nós. Traga-nos felicidade, bênçãos. Restaura a nossa vida espiritual. Dá-nos ânimo para te servir. Traga o avivamento sonhado e desejado, Senhor, a muitos corações nesta manhã.
Pai, quantas pessoas estão assistindo agora, aqui no Brasil, em outros países, que o Senhor possa alcançá-los com a Tua graça. Obrigado por este canal que o Senhor nos deu para transmitir a Tua palavra todos os dias aqui, em cada programa, em cada apresentador, em cada tema. Tudo isso é para a Tua glória, Pai. Tudo isso é uma bênção, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos aqui terminando o nosso programa Vida Devocional. Todos os dias pela manhã, às 9h30, você tem aqui um pregador falando do Evangelho, do amor de Jesus. Nós temos uma programação inteira aí só para você. Então passe o dia conosco, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra do Senhor, e que Deus abençoe seu final de semana. Programa Vida Devocional. Como está a sua vida devocional? Procure a igreja mais próxima da sua casa, mas uma igreja bíblica, ou a igreja presbiteriana, ou outra igreja que prega o Evangelho, tá certo? E você vai ser muito abençoado. Leve a sua família para a igreja, se você tem condições de ir. Se não é do grupo de risco, leve a sua família para a igreja. Caso contrário, fique em casa, se cuide, mas continue cultuando ao Senhor. E nós aqui terminamos mais um programa Vida Devocional. Um grande abraço, um abraço no seu coração e até a próxima.